Senhor presidente desta sessão do Congresso Nacional, senador Wellington Dias, senhora deputada federal Luísa Erondina, nas figuras de quem eu peço licença para saudar toda a mesa, senhoras e senhores, amigos e amigas. Exatamente há 69 anos atrás, uma jovem com 23 anos de idade, caminha por uma escada para entrar dentro de um convento na cidade de Trento, na Itália, para dar o seu sim definitivo a Deus através da humanidade. E Chiara Lubich, essa jovem, conta que ao se aproximar no seu caminho para a chegada neste convento, havia um vento muito forte que parecia como que a detinha para esse seu passo definitivo. E ao se aproximar do portão deste convento, esse portão, como um sinal, ele se abre, sem que ela ao menos tocasse a campainha do convento. Depois ela ficou sabendo que tinha ali uma religiosa que, ao ver as pessoas, automaticamente abria aquele portão. Mas para aquela jovem, naquele momento, foi um sinal justamente daquilo que seria todo o desfecho de uma vida, de um movimento que perdura até hoje e que fez e faz as transformações, como foi a intuição daquele momento daquela jovem. Ela se consagra, ela dá o seu sim a Deus e vê que este sim, ele será carregado de muitas cruzes, de muitos obstáculos, mas que certamente traria dentro desse sim a sua realização humana, a sua realização espiritual, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Após esse sim, essa jovem começa logo a conseguir adeptos e pessoas que a acompanham nessa trajetória na cidade de Trento, até que um dia resolvem ir ao Congresso italiano e se apresentar a um deputado italiano, Gino Giordani, que já tinha seus mais de 50 anos de idade, vivido, parlamentar constituinte da nova República Italiana. E quando essa jovem, com as suas companheiras, se apresentam então a esse deputado Gino Giordani, ele responde a elas: mas isso não é um movimento só espiritual, isso é um movimento de transformação cultural e um movimento que dará uma contribuição inestimável para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais fraterno, mais humano, portanto que nos tratemos mais e melhor como irmãos. Este cidadão, então, este político, ele faz com que aquela jovem Chiara Lubich e as suas primeiras companheiras e companheiros encontrem como que uma trajetória dentro da vida, não só do país italiano, mas também de toda a Europa e de todos os países do mundo. Essa jovem, ela continua persistindo no seu trabalho e esses adeptos continuam a seguindo, porque ela seguia a Deus. Num determinado momento, quando este senhor, Gino Giordani, já não estava mais entre nós, já tinha falecido, numa ocasião, em 1996, quando a Itália estava mergulhada numa profunda crise política e moral, alguns políticos italianos, na cidade de Nápoles, procuram esta não mais jovem, mas uma senhora, Chiara Lubich, e pergunta a ela: o que devemos fazer pela política e pelos políticos? Foi quando Chiara responde com uma sabedoria proveniente de Deus, dizendo que dos 3 ideais da Revolução Francesa, a liberdade e a igualdade e a fraternidade
havia sido esquecido ao longo desses mais de 200 anos da história da nova civilização dos tempos modernos. Então ela convocava, ela como que desafiava a esses políticos ali presentes de não ficarem mergulhados na crise moral, na crise que os partidos políticos e a política italiana atravessavam, mas de reencontrarem o caminho verdadeiro da política, considerando que nem seremos totalmente livres e nem seremos totalmente iguais se não nos considerarmos como irmãos uns dos outros. Então nasce ali uma expressão sólida, consistente, entre outras expressões desse movimento dos focolares, que hoje comemoramos 69 anos da sua fundação. Nasce então esse movimento político, que logo já se espalha por toda a Itália, por alguns outros países da Europa, e em 2001 chega ao Brasil. E chega ao Brasil através de um grande grupo de políticos reunidos em São Paulo, entre eles, alguns estão aqui presentes, o ex-deputado federal, hoje prefeito eleito da cidade de Sorocaba, São Paulo, Antônio Carlos Panunzio, a deputada Luísa Erundina, o deputado Nilson Mourão, hoje secretário dos Direitos Humanos do Estado do Acre, e tantos outros que se encontravam ali. Nasce então, aqui no Brasil, esse movimento. Mas qual o objetivo desse movimento, desse braço do movimento dos focolares aqui no Brasil? Senão difundir, não só através das palavras, mas difundir, sobretudo, através da atuação prática, da atuação dos políticos imbuídos deste ideal para a transformação da sociedade brasileira. Nós sabemos que a democracia já é uma realidade no Brasil, mas ainda a república está sendo construída. E o papel do movimento político pela unidade é justamente contribuirmos para que a república brasileira, sendo construída, ela seja construída fraternalmente, que seja uma república fraterna. E entre tantas coisas que já se produziu durante esses 10 anos aqui, nessa casa e também na Câmara, no Congresso Nacional, nesses encontros periódicos que já foi citado, eu gostaria de ressaltar um trabalho que foi produzido por parlamentares, sobretudo os deputados, de partidos diferentes, que essa é uma característica do movimento político, são pessoas de religiões diferentes, partidos diferentes, ideologias diferentes, mas que têm um único objetivo, a construção do bem comum. Ao discutirmos os assuntos nos nossos encontros, alguns parlamentares levantaram a questão que o orçamento brasileiro, ele é, por uma força constitucional, ele é autorizativo. Então, por que não fazermos uma transformação nesse orçamento brasileiro, né? Não só torná-lo impositivo, mas que por força de uma emenda constitucional que recebeu o número 281/2008, o orçamento brasileiro ele fosse participativo, onde houvesse a participação, a discussão de toda a sociedade brasileira, que ele fosse inclusivo, portanto, estivesse embutido no orçamento brasileiro o bem comum e, por fim, impositivo. Uma vez aprovado pelos legítimos representantes da população brasileira, que é o Congresso Nacional, ele deveria ser cumprido. E esses dias nós deparamos com uma notícia no jornal, em que 50% das verbas para a contenção de enchentes no nosso país não foram aplicadas, né? Isso justamente porque não há essa obrigatoriedade. Então esse foi um contributo, tem sido um contributo, porque o trabalho não está concluído, desses parlamentares do movimento político pela unidade aqui nesta casa. E eles estão imbuídos da melhor das intenções, é justamente transformar o país mais transparente, mais humano e, sobretudo,
que a busca da realização do bem comum possa ser o tom principal de uma Constituição que já é considerada fraterna, a nova Constituição brasileira de 1988. Mas, portanto, como é um processo dinâmico, ela deve ser contribuída, receber contribuições para assim melhorar. Nós podíamos aqui dizer inúmeras experiências positivas, mas eu cito mais uma que foi ontem, que eu presenciei um fato histórico na Câmara dos Deputados, quando, por iniciativa da deputada Luísa Erundina, a Câmara dos Deputados devolve a 173 deputados caçados pela ditadura militar, devolve simbolicamente o mandato a esses homens e mulheres que foram penalizados por uma atuação política equivocada. São ações desse tipo, são ações desses parlamentares que, imbuídos, introjectados por esse tom, por esse carisma, por essa nova posição política, que é a fraternidade como categoria política, podem e estão fazendo a transformação do nosso país. Nós aqui, então, queremos fazer um agradecimento profundo a este sim que aquela jovem deu há 69 anos atrás, Chiara Lubich. E para homenageá-la, para homenagear o movimento dos focolares, nós então conclamamos a mais pessoas aqui presentes, aqueles que nos veem através da televisão, a darem o mesmo sim em busca da construção de um país melhor, de um país mais humano, mais igualitário e mais fraterno. Muito obrigado.